paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. E mais uma vez eu te peço que você venha se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, curtir também os nossos vídeos, ativar o sininho e não deixe de colocar o seu comentário. Dessa forma você está ajudando o nosso canal. Eu vejo que muitos irmãos, a maioria dos irmãos não colocam comentários. E isso para que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Há um tempo atrás, eu estava caminhando com o meu amigo Juliano, da congregação do Monte Sinai, e aí no fim da caminhada o Juliano me recordou que o termo dia em hebraico é Yom. E com base naquela conversa que eu tive com o Juliano, eu estudei o relato da criação e sobre a aplicação do termo dia neste relato é que nós iremos falar neste vídeo. O termo dia no Velho Testamento, a palavra Yom, ela tem vários significados, ela aparece 2.304 vezes no VT. E Vini apresenta estes significados e desde nós podemos falar como o contraste entre a noite. Então são as 12 horas do dia e posteriormente nós temos as 12 horas da noite e esse contraste a Bíblia chama de dia. Como também o dia de julgamento da parte de Deus, seja para a bênção ou seja para a maldição. Dia também, muitas vezes, quer dizer um período indefinido, de tempo. Dia quer dizer o período de vida de uma pessoa ou o momento em que algo acontece. Mas, normalmente, o termo dia, Yom, se refere a um período de 24 horas. E eu digo 24 horas baseado no nosso relógio, porque os judeus não tinham relógio como o nosso e eles contavam o tempo de uma maneira diferente. Ao analisarmos o relato da criação, nós vemos que no período da semana da mesma, o termo dia, ele repete 6 vezes. E com base nisto, alguns grupos, como por exemplo, as Testemunhas de Jeová e pessoas voltadas à teologia liberal, dizem que o termo ali se refere a um período indeterminado. Nós refutamos esta teoria. Nós entendemos de que o termo dia, no relato da criação, ele quer dizer dia de 24 horas, no sentido literal. E quem nos ajuda a defender esta tese é o teólogo Louis Berkhof, que é um teólogo fundamentalista, nascido em 1874, falecido em 1957, um teólogo ao qual nós podemos recomendar, sem nenhum medo, um excelente teólogo. E Berkhof analisa a expressão no relato da criação. E desta análise de Berkhof, nós podemos apresentar algumas. Primeiro, conforme eu já falei, a palavra, ela quer dizer, se não houver um contexto diferente, ela quer dizer um dia de 24 horas. E se no relato da criação, na semana criativa, em cada dia, esta palavra aparece uma vez, totalizando 6 vezes, depois, antes de cada vez que esta palavra aparece, aparece a expressão uma tarde e uma manhã. De acordo com a Bíblia de Estudo King James Holman, a expressão tarde e manhã para o judeu
significa um dia de 24 horas. E isto porque o dia para o judeu termina e começa no pôr do sol. Então, isto é o primeiro argumento que nos leva, de acordo com Berkhoff, a concluirmos de que o relato da criação deve ser entendido de maneira literal. E a segunda maneira pela qual Berkhoff nos afirma de que os dias da criação devem ser entendidos de maneira literal se encontra em Êxodo, capítulo 20, versos de 9 a 11, a qual nós vamos fazer a leitura na Almeida, revista e atualizada, onde o texto diz: eu vou começar a leitura a partir do verso 8. Berkhoff fala do verso 9, começar no 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, o mandamento da guarda do sábado é comparado à semana da criação. Assim como Deus criou todas as coisas, terminando a sua obra no 7º dia e descansando neste dia, assim, literalmente, os judeus, observando a maneira de agir de Deus, os israelitas, né, melhor usar essa expressão, porque a expressão judeus ela veio depois, os israelitas deveriam literalmente trabalharem 6 dias, descansando no 7º. Então, concluindo a nossa análise exegética, nós entendemos de que o termo Ion, dia, no relato da criação, diz respeito a dias literais. Primeiro, porque por 6 vezes o autor apresenta a expressão dia, vindo antes a expressão uma tarde e manhã, o que para um judeu, esta expressão tarde e manhã significava um dia literal. Segundo, porque ao dar os 10 mandamentos para o seu povo, Deus os convida a trabalhar literalmente 6 dias, vindo descansar no 7º, que é o sábado, como ele criou todas as coisas, vindo a descansar, ou seja, a cessar a sua obra no 7º dia. Eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço a alguns irmãos que me solicitaram, o Irã, o Rafael, o Tito, o Vinícius e o meu primo Samuel. Que Deus abençoe a todos. Só a Escritura.